Olha, eu me considero completamente realizada. Tudo que eu trouxe do meu estudo, né, da parte teórica, eu pude aplicar à prática. Então a gente tem uma movimentação em conjunto, né, do começo, meio e fim de todo o meu estudo, e sem dúvida eu coloco em prática a cada dia. Olá, eu sou a Tânia Sanches, sou ex-aluna do MBA de Gestão de Vendas da USP-Exalc. Eu vivo do setor comercial e de hotelaria e já tenho mais de 20 anos de atuação. E isso era uma questão central no meu estudo de trabalho, ter esse olhar focado para as pessoas. No decorrer do meu estudo, eu me deparei com vários pontos de provocações para o setor comercial. Um deles que realmente me deixava sem respostas nas teorias era como que essas pessoas iam conseguir ter apoio, né? Porque cada pessoa tinha um objetivo, cada pessoa tinha uma linha de raciocínio de metas, né, bem definidos, mas elas não tinham os processos. Então eu entendi que buscar esse apoio através das próprias pessoas era um caminho interessante para decorrer o conteúdo do material de estudo. E aí nós trabalhamos, né, nesse decorrer junto com os professores, todo um roteiro estruturado entre conteúdo aplicado à prática. O ponto central do estudo são pessoas. Então eu tinha que entender como aplicar a gestão de pessoas, de vendas no setor hoteleiro e com a prática. Então foi um desafio imenso, né, porque as pessoas normalmente caminham sozinhas também. E aí esse contexto de gestão humanizada, ela traz uma empatia, ela traz uma preocupação com as pessoas. Então esse foi o sentido de apoio central do estudo. Com o caminhar, né, do estudo, eu fiz 25 entrevistas, no qual eu entrevistei líderes, liderados, líderes de líderes, diretores, especialistas. E aí teve uma conversão entre o estudo, como esses profissionais conseguem aplicar a teoria na prática. Então, essa conexão, ela traz o sentido de olhar para as pessoas, o que normalmente a grande maioria desses entrevistados mencionaram ter uma preocupação para o resultado. E aí, com isso, esse elo pela competitividade, pela rotina, pelo piloto automático, que essas pessoas mencionaram estarem condicionadas pela rotina do dia a dia, ele acabou perdendo um pouco dessa preocupação voltada para o ser humano. Ao longo do meu trabalho de TCC, foi um primeiro baque de eu entender que não tinham respostas prontas. A gente cria um rótulo de julgamento, e aí a gente se baliza pelo estudo, né? A gente se identifica com autores que trazem o sentido do que a gente está sentindo ou que a gente realmente necessita. E aí esse foi o maior aprendizado no meu estudo, falando da Tânia, né? Que eu entendi que eu não poderia ter esse viés, né, condicionado aos resultados que eu gostaria que a minha pesquisa apresentasse. E aí foi essa transformação, foi uma virada de chave de entender que eu tinha que ser uma pessoa totalmente imparcial aos resultados, né, completamente imparcial e buscar de uma maneira bem horizontal pessoas que se conectassem ao tema. E aí fez todo sentido, né? A partir do momento que eu parei de ter o julgamento de respostas prontas, o meu estudo ele cresceu de uma maneira muito significativa, porque eu pude conectar essas pessoas ao tema central do estudo e trouxe várias visões, né? Se vocês discorrerem o material, vocês vão entender aí que tem líderes, liderados, líderes de líderes, especialistas do setor, trazendo essa discussão de uma maneira muito prática na rotina de trabalho desses especialistas de vendas.
Só que a grande questão aqui da virada de chave, que é o ponto central hoje, olhando o meu trabalho pronto, é como eu cresci nesse processo, né, de ter uma compreensão mais humana, de ter uma compreensão mais empática, de como a questão central do estudo de gestão de pessoas de vendas, que é ligada ao ser humano, ter resultados, ter sucesso, né? Então as pessoas estão condicionadas a isso nesse setor de atuação de uma maneira muito forte, o olhar para resultados. Mas, ao mesmo tempo, uma questão central não isola a outra. Então esse ponto de virada, para mim, é o que eu trago hoje como uma profissional do setor, né? Eu tenho, sim, a obrigação de ter um time de vendas que traz resultados, mas de uma maneira saudável, de uma maneira produtiva, de uma maneira leve, né? E de uma maneira com bastante empatia. O grande ponto de partida aqui que eu digo para vocês que foi o momento mais difícil e que eu confesso que eu pensei muitas vezes em até desistir, foi quando eu me deparei que não era exatamente o que eu queria. Quando eu me deparei com aquela síndrome que a gente chama de impostora, né, de perfeição, né? E o estudo me apoiou nesse sentido de me mostrar, não precisa ser perfeito. Você só precisa ter coragem para continuar, né? Então, esse foi o ponto de partida aí que me fez repensar. Como equilibrar todos esses pratinhos, gente, é só na prática. Não tem milagre. É realmente você entendendo o que é mais importante, do que é menos importante, como você estabelece um programa de estudos. Eu estabeleci um programa de estudos estruturado, né? Então eu tinha os livros para ler, eu tinha o tempo para discorrer sobre cada um dos autores que eu tinha escolhido, eu sabia que eu queria muito me aprofundar com as pesquisas, com entrevistas, que era um ponto bem central. Mas eu acho que o que levou tudo isso à tona, que eu posso dizer para vocês assim de uma maneira bem ampla, é que eu me permiti, né? Eu me permiti fazer tudo o que eu queria. Eu fiz testes, eu fiz entrevistas, eu fui presencialmente em hotéis para poder entrevistar. Então eu curti bastante a jornada. Foi fácil? Não foi fácil, mas também eu acho que quando a gente tem a clareza do objetivo desde o começo, facilita muito. O meu processo, ele foi construído por partes, né? Então, como eu quis um tema muito expressivo, um tema muito polêmico, digamos assim, e que ele foi criando corpo com o decorrer do meu trabalho, ele se tornou um pouco mais complexo. Eu lembro de uma professora que falava, Tânia, é um ponto central. Ela falava bastante isso para mim, um ponto central. E aí eu brincava com ela, professora, mas não tem como falar disso e não falar disso. Falar de pessoas é complexo mesmo. E aí eu acabei arriscando e fui bem feliz, gente. Eu confesso para vocês que eu fui bem feliz em todo o processo até a conclusão do trabalho. O momento mais importante do meu trabalho e de todo o curso foram as pessoas. Não podia ser diferente para uma pessoa intensa como eu, né? Eu vivi intensamente de corpo, alma, coração, tudo que vocês podem imaginar o meu curso. Eu tive a oportunidade de trazer grandes amigos que hoje estão junto comigo, inclusive. A gente tem relação até hoje, depois de ter terminado o curso. Mas a grande virada de chave, assim, de que algo que me marca muito foi a experiência do que eu trouxe no meu trabalho para a parte aplicada junto com os meus amigos de turma, né? Então foi algo assim que eu liderei, entre aspas, os meus próprios amigos, né, de turma, em toda essa trajetória, aplicando à prática o que eu estudei nos livros, né? Que é como cuidar de pessoas, que é como ser uma pessoa sem julgamentos, que é ter coragem para seguir e apoiar as pessoas. Então esse foi o ponto assim crucial que eu consegui ter a sensação da vivência mesmo. Saiu dos livros e foi para a prática. E de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, de uma maneira respeitosa. Então esse foi o sentido do estudo e que trouxe a contribuição
né, a contribuição genuína mesmo do que eu tinha como objetivo.